porque é somente por meio do reconhecimento que a transformação pode começar. Se você enxerga e não reconhece, passa por cima e tá tudo certo. Que muitas mulheres se encontram e elas estão nesse ciclo do: "Cara, mas eu só encontro homem péssimo, eu só tenho relacionamento ruim, eu só sou invalidada. Caramba, o que que acontece?" E a gente fica nesse ciclo, Uhum. até a gente entender, cara, a gente se coloca nesse lugar. Mais uma Mentalidade com Propósito, que saudade de vocês. E olha, tá chegando aí um tema muito bacana e nós estamos aqui para trabalhar e entregar um presente muito especial para você. Dia Internacional da Mulher, e eu estou aqui com a Marcele para a gente falar do que, Marcele? Sobre mulheres. Sobre mulheres. Yes, mais um episódio. Ai, tô muito feliz. E aí, tá chegando o Dia das Mulheres e vamos falar sobre mulheres Ai, extraordinárias. que tudo, Tudo, né, Dani? tudo, tudo. Temos o nosso lugar de fala, né? É isso aí, é isso aí. A mentalidade das mulheres extraordinárias, né? Perfeito. E muitas mulheres, se brincar, elas ouvem isso e devem se sentir tão longe disso, né? Com certeza. Nossa, isso não é para mim, tá tão longe, extraordinária, parece que é uma palavra tão poderosa e se apropriar disso, tá fazendo sentido para você? Você tá se identificando com isso? A gente só tá começando, viu? Só tá começando. A gente tá aqui para trabalhar justamente isso com você hoje, não é não? Porque nós temos aqui, eu tenho na minha frente uma mulher extraordinária. E nós vamos hoje trabalhar a mentalidade de uma mulher extraordinária, começando com identidade. E nada melhor do que falar com Marcele Martins sobre isso, que é um exemplo de superação, é um case de sucesso, né, em todas as áreas da vida dela, profissional, maternidade, relacionamentos. Então, eu quero muito, junto com a Má, que você consiga se conectar não com a nossa fala, mas com você. Que a nossa fala, ela venha a ser o gatilho mental para te tirar de um lugar que talvez você esteja como na omissão, na procrastinação, na impotência, na invalidez, porque às vezes você se invalida e não enxerga isso. Só o fato de você acreditar que mulheres extraordinárias não é para você, você está se invalidando. Então, vem com a gente, porque hoje nós queremos trabalhar esse tema e fazer um trabalho de autorresgate com você. E se você já se vê uma mulher extraordinária, bora potencializar essa mentalidade para que você consiga alçar cada vez voos mais altos. E quando a gente está falando de identidade, nós também falamos de autoimagem e autoestima. Má, quanto você que trabalha, principalmente no Instagram, a questão de estar ali mostrando o dia a dia, mostrando, se mostrando, acredito que você já passou por muita coisa com relação à autoimagem, né? Com certeza. Então, assim, quando a gente fala de mulheres extraordinárias, eu acredito que todas somos extraordinárias. Uh! Só falta a gente se sentir, se apropriar disso, né, Dani? Sim. O que é a mentalidade, né, de fato, né? E a gente precisa eh, se identificar e falar, tá, eu sou uma mulher extraordinária, né? Há uns anos atrás, Dani, eu tava, né, eu tive depressão profunda, relacionamentos, assim, tóxicos demais. O último foi péssimo. Uhum. E eu cheguei no fundo do poço mesmo, tanto de autoestima, eu não me olhava no espelho. Eu, de fato, eu cheguei a um ponto que eu não me olhava mais. Eu cheguei a um ponto que eu não queria mais levantar da cama. E eu me sentia mal em vários aspectos, assim. E a nossa parte de mulher, ela vai embora. Uhum. Porque você acha que qualquer outra pessoa é mais atraente que você acha que qualquer outra mulher é mais inteligente, é mais interessante, e você não é. E a gente vai se colocando num lugar muito ruim, principalmente se você tiver com uma pessoa que não te valoriza ou que é tóxica de alguma forma, né? E acha legal ou interessante você ficar naquele lugar, né? E é muito difícil sair daí. Então, foi um processo longo eu sair desse lugar e chegar onde eu tô hoje, Uhum. principalmente na minha mente, né? Principalmente na minha cabeça. Então, no Instagram, principalmente, a autoestima ela precisa estar boa. Quando eu acordo e eu não tô muito bem, não tô com a autoestima lá muito boa, gente, eu mal apareço.
Hoje eu falei: "Dani, eu não fiz story". Eu não acreditei. Eu não acreditei, minha gente. Mas hoje foi pela correria mesmo. Mas tem dia que você não quer aparecer, tem dia que quem trabalha com isso, como eu, cara, não tá afim de aparecer, que não tá se sentindo muito bem. Então, a gente precisa trabalhar muito isso, sabe, da autoestima, do se sentir bem. E tem dia que a gente não vai se sentir bem e tá tudo bem, tá tudo certo. Esse dia acontece. O problema é você se manter nesses dias ruins com a autoestima baixa. Isso não é legal, isso a gente precisa tratar. Uhum. Ô, Má, nos relacionamentos, como você estava dizendo aí, a sua identidade era invalidada pelos seus parceiros? Era totalmente invalidada, totalmente, assim. Eu tive 4 relacionamentos, né, que foram, tóxicos, né. Então, o primeiro pai do meu filho, o segundo pai do meu segundo filho, o terceiro pai do meu terceiro filho e o quarto que eu não tive filho. Então foram esses 4 relacionamentos de fato, né, que morei junto e tudo mais, que foram muito ruins. E em 3 pelo menos eu me senti invalidada. Não, nos 4 na verdade, tô pensando aqui. Não, foram todos. E esses homens, eles me invalidavam como mulher, como pessoa, então me diminuíam. No meu primeiro relacionamento, né, eu tive filho muito nova, tive com 15 anos, ele já era mais velho, ele tinha Uhum. 31. Então tudo eu era criança, tudo ele decidia tudo, ele, tudo eu era imatura, tudo eu era infantil. E hoje eu enxergo e penso: "Cara, óbvio, primeiro que eu Uhum. realmente era uma criança e segundo que, pensando agora, eu não era tão infantil assim". Então eu tomava decisões de gente grande, eu tive a coragem de ter um filho, de cuidar de um filho com essa idade, de continuar indo para a escola e e de ter um relacionamento com um homem mais velho, de fato, que a gente chegou a morar junto. E então, assim, eu fui muito invalidada o tempo inteiro, assim. Ele não te dava voz. Não me dava voz. Ele que decidia, ele que fazia e ele me diminuía. Ele não me dava voz nenhuma, fora vários, agressões psicológicas e até físicas na Uhum. época que eu passei. Então foram 4 anos de um relacionamento, assim, muito ruim, de invalidez total. Inclusive, mulher, você que está nos ouvindo, quando você ouve a Marcele falando agressão psicológica, você pode estar se perguntando: "Isso existe?" Sim, existe e é muito sério. É muito sério, porque a violência psicológica, ela maltrata tanto quanto, tá, qualquer outro tipo de violência. Eu vou te dar um exemplo do que pode ser uma violência psicológica. Quando a pessoa, de forma insistente e intencional, ela vai te colocando para baixo, ela faz você ficar presa a um pensamento, a uma construção de pensamento que é da pessoa. Por exemplo, eh, "Você não precisa trabalhar porque eu te sustento". Ok, isso é uma coisa, estou dando um exemplo muito simples, tá. Ok, aí você larga o seu trabalho, você larga a sua autonomia, você larga a sua independência financeira para estar sob os cuidados e provisão dessa pessoa. Mas aí o que que acontece? No dia a dia, quando você precisa, comprar um absorvente, você é humilhada. Quando você precisa comprar um batom porque acabou o seu, você começa a ouvir coisas do tipo: "Pelo amor de Deus, só me dá gastos". Isso são violências psicológicas. Por quê? Porque quando ele fala isso, quando a pessoa fala isso, e isso eu estou falando de homem para mulher, mas eu estou falando de violência psicológica no geral, tá? Quando a pessoa te coloca nesse lugar, ela está te colocando num estado de humilhação e vergonha. E você ficar presa dentro desse contexto vai te invalidando cada vez mais. Então, quando a Marcele está dizendo que ela não tinha voz, que ele decidia tudo, sim, isso é uma forma de violência psicológica, porque ao longo que ela vai crescendo e vivendo os estágios de desenvolvimento dela, provavelmente isso afetou a personalidade barra identidade dela. Como que é uma pessoa que aos 15 anos de idade não é validada? Aos 15 anos de idade, ela recebe que o que ela fala não tem importância, né. Então quando ela diz que não conseguia se olhar no espelho, que desenvolveu a depressão, passa por tudo isso.
E é bacana, Má, a gente deixar claro para essas mulheres que vivem essas situações, de que elas não precisam continuar nesse lugar, né? Perfeito, perfeito. Sempre tem uma saída, sempre dá pra sair disso. E aí, nesse relacionamento, eu fui totalmente invalidada, só que, Dani, e, pensando agora, né, na terapia, eu entendi que, assim, eu já venho de uma criação que eu sempre fui invalidada. Uau! Então, assim, a minha mãe sempre invalidou minhas opiniões, meus pensamentos, enfim, o que fosse. Ah, não escuta a Marcele, não. Não, fica quieta. Você não sabe de nada, você não entende nada. Ai, só fica quieta e vive sem me dar problema. Então, eu já venho de uma mentalidade do tipo assim: eu não posso dar minha opinião. É melhor a sua opinião do que a minha, então é melhor você falar e eu concordar, eu concordo e tá tudo certo. Então, eu já venho disso. Não foi o meu primeiro relacionamento que foi Uau! assim. E eu entendi isso na terapia. Então, eu tive esse primeiro relacionamento. Aí eu tive o segundo relacionamento, que durou muito pouco. Ele foi um namoro, né, que eu engravidei. Quando eu engravidei, ele me abandonou, deixou e foi embora. E no meu terceiro relacionamento também, né, o pai do meu último filho. Então foi uma sequência também a pessoa não me validava, né, esse terceiro relacionamento. E aí eu tô lembrando aqui que realmente, assim, a última palavra era dele, que ele não, não queria minha opinião, não fazia sentido. E eu me colocava nesse lugar. Essa é a Uhum. questão. Porque eu acho que a gente acaba buscando uns padrões, né? Se Isso. torna um padrão, se torna um ciclo. E aí você fica triste por estar naquela situação, mas você acaba buscando sem consciência, né, Dani? Uhum, Sem exatamente. você querer, obviamente, né? E eu tive meu último relacionamento, antes do que eu tenho hoje, que me invalidou totalmente. E não foi violência física, foi violência psicológica, né? É o que me. Nossa, que eu tive a depressão e tudo mais. E assim, ele me invalidava em tudo. A ponto, Dani, se alguém perguntasse assim, Má, o que que você gosta de comer? Vamos jantar hoje, o que que você gosta de comer? E eu não sabia. Eu cheguei num ponto que eu tava vivendo tanto a vida dele, eu tava me invalidando tanto, que eu não sabia. Ah, vou ver o que que a pessoa gosta de comer. Pede o que você quiser, o que a Desse pessoa quiser. jeito. Ah, qual filme você gosta de ver? Eu já não sabia mais, porque eu já não sabia quem eu era. Eu já estava vivendo num buraco, assim, escuro, que eu já não sabia quem eu era. Então, assim, o que você escolhesse, pra mim, estava bom. A Uhum. tua opinião, eu concordava. E tá tudo certo. E a gente vai se invalidando, sabe? E a pessoa do nosso lado, a pessoa que tá fazendo isso, né? Ela vai crescendo, ela vai. E, nossa, foi assim, péssimo. Então, eu fui sempre invalidada, porque eu sempre estive nesse lugar. Diferente. E amizades também, tá? Amizades também. Então, eu sempre estive abaixo, eu sempre estive nesse lugar que sempre me fez muito mal. Só que até eu enxergar isso, entender como sai disso para você sair, né, e você chegar a ser validada, você primeiro tem que você se validar. Uhum. Porque se Sim. você não se validar, as outras pessoas também não vão. Eu quero aproveitar isso que você trouxe agora, esse ganchinho, Má, e mostrar para as pessoas como que o estado depressivo, muitas vezes ele surge. Vocês estão percebendo que a Marcele falou assim: "Vamos assistir um filme hoje? Ah, vamos. Qual que você quer assistir? Deixa eu consultar para a pessoa qual que ela quer. Tá, vamos jantar. O que que você quer comer hoje? Ah, espera aí, deixa eu ver o que que o fulano quer". A invalidação, ela vai acontecendo sem você perceber. Vocês ouviram o que ela disse? Eu estava em um buraco. Só que ela só consegue enxergar esse buraco depois que ela sai dele, certo, Má? Perfeito. Enquanto você está lá dentro, você está vivendo. E detalhe, você está acreditando que aquilo é a sua vida. Então, a depressão, gente, muitas vezes, em casos desse como o da Marcele,
ela não chega da noite para o dia, ela vai sendo desenvolvida a partir do momento que você vai se perdendo de você vai se desconectando de você. Só que no caso dela, o homem fazia isso de forma intencional, porque enquanto ele fazia isso, ela era cada vez mais refém da dinâmica que ele criava. Exatamente. Então, tê-la ali como uma boneca de porcelana, assim, senhor, não senhor, tá bom, como ela disse, olha o autorresgate que ela fez. Ela foi na infância e enxergou um padrão mental que já existia. Então, quando ela vai para o primeiro relacionamento, ela repete esse ciclo, porque provavelmente ela encontra um homem com comportamentos e padrões similares ao da mãe. Exato. Aí os outros relacionamentos dela, ela repete o mesmo padrão. De homens dizendo que ela tem ditando o que ela precisa fazer, e quando ela vai falar, vocês ouviram o que ela falou? Que a mãe dela falava: "Ó, fica aí, fica quieta, só não me traz problema". Ou seja, não trazer problema era inconscientemente o gatilho acionado a todo momento. Então como que eu faço isso? Não existindo. Perfeito. Não dando minha opinião, não fazendo nada, só Uhum. concordo aqui e fico quieta. E isso veio da infância, da minha criação. Exatamente. E vocês conseguiram enxergar como a depressão foi se desenvolvendo? Não é que a depressão ela veio no terceiro relacionamento. Se brincar, você gatilha isso desde o primeiro relacionamento e no terceiro você não aguentou mais. Aí a depressão Sim, veio, se provavelmente. manifestou. Porque você já estava numa invalidação constante. Né. Sim. E como que era dentro desse processo, a questão da autoestima, da autoimagem? Você disse que você não conseguia se olhar no espelho e tal. Isso foi acontecendo durante os 3 relacionamentos, ou seja, ao longo do seu desenvolvimento ou não? Foi em um ponto específico? A questão da sua autoimagem. Pensando aqui, eu acho que foi um caminho, Dani, porque eu lembro muito bem do último relacionamento que eu realmente, assim, entrei na depressão, na autoestima baixa e tudo mais. Só que eu acho que isso foi um padrão também. Eu acho que sim, nos outros relacionamentos também. E aí, na minha cabeça, o que que ficou atrelado? Que se eu estivesse solteira, sozinha, eu estava bem, com minha autoestima boa, cuidando de mim e com meu corpo legal e minha cabeça muito boa e focando na minha vida sozinha e crescendo. Se eu estivesse com alguém, eu estava mal, com minha autoestima baixa, sendo invalidada e triste e, assim, alguém mandando em mim. Então criou-se um gatilho na minha cabeça que se eu estivesse com alguém, automaticamente eu estava me anulando. Se eu não estivesse, eu estava crescendo e ficando feliz e me validando como mulher. Hum. E aí, pra eu hoje que eu casei, né, Dani? Eu casei. Gente, pra chegar neste nível de casar de fato, né, casei no cartório, primeira vez que eu casei, porque as outras vezes a gente só juntou, só morou junto. Gente, foi mais de um ano, assim, de terapia e muita desconstrução de conceitos e preconceitos que foram criados ali durante a minha vida toda, durante a 36 anos. Então, na minha cabeça, se eu casasse, eu ia estar me invalidando. Uau! Se eu casasse, eu ia ter que baixar a cabeça pro homem e isso nunca mais ia acontecer. Depois que eu consegui, né, sair de todos esses relacionamentos e avançar aí na autoestima e me autovalidar. E aí, o que que se criou? Tá, se eu tô bem, se eu tô sozinha, eu tô bem. Se eu tô com alguém, eu tô mal. Resumindo, né? E aí, como é que faz pra eu casar e estar bem? Nossa! Como é que faz pra eu ter uma pessoa comigo e não deixar de cuidar de mim? E continuar me validando. E essa pessoa me validar. É quebrar o ciclo de Isso, toda a minha vida que estava isso. acontecendo. Que muitas mulheres se encontram e elas estão nesse ciclo do cara, mas eu só encontro homem
péssimo, eu só tenho relacionamento ruim, eu só sou invalidada. Caramba, o que que acontece? E a gente fica nesse ciclo, Uhum. até a gente entender, cara, a gente se coloca nesse lugar. Claro, né, tem a parcela de culpa das pessoas que você se relaciona, óbvio que tem. Só que 50% é a tua parcela, porque eu sei, eu me colocava nesse lugar. E a partir do momento que eu falei: "Não vou me colocar mais nesse lugar, não vou mais ser invalidada, não admito mais isso na minha vida". Isso com muita terapia, né, e muita a gente precisa ter essa consciência, porque a gente não tem, muitas não têm essa consciência. Quando você traz isso, você entende que isso acontece, e aí você cria ali, precisa criar ali formas disso não se repetir. E aí hoje isso não se repete mais. Uhum. Mas é difícil, não é fácil, mas tem solução, tem jeito. E é isso que nós queremos passar para você. Dani, então como que eu saio desse lugar? Eu estou me vendo no que vocês estão falando, está fazendo sentido para mim. Se está fazendo sentido para você, a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer. Na verdade, a primeira é enxergar. Você está enxergando. Ou seja, você está aqui nos ouvindo, você está aqui com a gente, participando, então você está enxergando. A segunda coisa é reconhecer. Por quê? Porque é somente por meio do reconhecimento que a transformação pode começar. Se você enxerga e não reconhece, passa por cima e tá tudo certo. Tipo, vejo, não vai mudar mesmo? Sempre vivi assim, então vou continuar vivendo. Sim. Para que mexer nisso? Vai dar muito trabalho. Não, 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 não. Isso é só enxergar. Agora, a partir do momento que eu enxergo e reconheço, então, peraí, não consigo sozinha? Vou buscar uma terapia, vou buscar uma ajuda profissional, porque eu quero sair desse lugar. Terceiro lugar, você precisa decidir mudar. Quando você enxerga, reconhece, o próximo passo é decidir. Em algum momento, com certeza a Marcele teve o gatilho. Ninguém nunca mais me coloca nesse lugar. Isso foi uma decisão, certo, Mar? Foi uma decisão. Foi uma decisão, não foi fácil, mas eu falei: "Eu tô cansada. Eu tô cansada de ter, de ser invalidada, de ter homem que, cara, não me enxerga, não enxerga o meu valor, sabe, não me respeita". E não só homens, né, não só relacionamentos afetivos, como, amizade também. Isso era um padrão que acontecia nas Uhum, amizades. Então, assim, eu sim. tinha amigas que me invalidavam, do tipo: "Ai, Marcele falou? Ai, deixa pra lá. Não, vamos seguir aqui, porque eu não tinha voz, Até nas amizades, até nas desse jeito? amizades, desse jeito. Uau! Ai, o que ela falou, ai, tá, o que a Marcele falou, descarta. E era na minha cara mesmo, e eu falava: "Cara, eu não tô me sentindo bem com isso. Caramba, eu tenho opinião, pô, me escuta". Então, assim, sempre foi assim. E eu falava e era um padrão mesmo, tanto de amizade quanto de relacionamento. E chegou no e me sen eu fazia mal, né, me fazia mal, eu me sentia mal, e chegou num ponto que eu falei: "Como é que eu faço pra parar isso? As pessoas têm que me respeitar, têm que respeitar a minha opinião", sabe. Então eu tinha, as pessoas me viam como assim: "Ai, a lesada. Ai, boazinha demais". Então o boazinha Nossa. demais, o pessoal pegava assim pra: "Ai, lesada. Ai, o que ela fala, deixa pra lá. Qualquer coisa que a gente falar, ela vai acatar, tá tudo certo". Então, invalidada. Sempre foi assim. Até o quê? 2 anos atrás, 3 anos atrás, 2 anos atrás, que eu decidi, eu falei: "Cara, chega, eu tenho voz, eu tenho opinião, cara, me respeita". E essas pessoas não estão mais na minha vida. Tipo assim, ninguém mais tá na minha vida. Então, a gente também tem que decidir. Você quer continuar nesse lugar com essas pessoas ou você quer realmente mudar de dentro pra fora, cara, ser outra pessoa, se sentir realmente, eh validada pelas pessoas, você vai ter que deixar de ter essas pessoas. E tá tudo bem, tá tudo bem. Uhum. Vocês estão entendendo? Cuidar de pequenas decisões precisa ser uma prática.
Quando ela decide: "Ninguém mais vai fazer isso comigo, não quero mais ser invalidada, quero que a minha voz seja ouvida", isso é uma decisão. E às vezes você está vivendo ciclos na sua vida que não param de se repetir, porque você ainda não decidiu sair daí. E isso é muito sério. Por quê? Hoje é uma voz que é calada, amanhã é uma atitude sua que é rejeitada. Depois de amanhã é a sua ausência que não é percebida. Nossa, isso dói, hein, Má? Nossa. Todo mundo tá ali, você faz parte daquele time, mas você não tá. E a sua ausência não é percebida. Nossa, muito forte isso. A sua ausência não é percebida. E não é que a sua presença não é percebida, a sua ausência não tá lá e ninguém se importa se você não tá. É muito forte. Isso é muito forte. Identidade. Identidade. A pessoa, quando ela sabe quem ela é, ela deixa a sua marca sem estar presente. Perfeito. Tipo assim: "Poxa vida, essa mesa não é a mesma sem a Marcele. Ela não veio e ó, tá faltando". A sua cadeira continua vazia e ninguém senta nela. Perfeito. É sobre isso. Quando você sabe quem você leva a sua marca mesmo sem você estar. E sim, nossa, Dani, muito, muito bem colocado isso. E eu vou enxergando isso aos poucos, né? A gente vai enxergando aos poucos. E antes eu queria me encaixar nas pessoas. Então eu queria me encaixar no relacionamento. Eu queria me encaixar no grupo lá das amigas. Eu queria me encaixar ali. E é falta de identidade. Uhum. Porque você quer se encaixar nas pessoas, você quer se encaixar naquela amiga que, ai, é legal, uhul, não sei o que, é super simpática, ai, você é muito parecido com ela. Ah, você quer se encaixar naquela que é super inteligente, todo mundo admira. E você vai se encaixando e você vai se perdendo de você. Você vai se perdendo de você, da tua identidade. Chega uma hora Uhum. que você não sabe. Não sabe de fato quem é você mesmo, porque você vai se encaixando ali nas pessoas, vai se encaixando no relacionamento. Ah, o meu namorado ama mulher que usa salto alto. Poxa, eu não gosto, mas eu vou usar porque ele gosta. E eu vou me encaixar no padrão que ele gosta. E você vai se encaixando. E Exatamente. foi assim minha vida toda. Nome disso: complexo de aceitação. Você tem tanta necessidade de ser aceito, que você vai deixando de ser você, para ser o que o outro quer que você seja. Dani, o que tem de gente que não sabe quem é ela mesma. Uhum. Mulher, principalmente. Então, assim, se pergunte para você mesmo agora, quem eu sou? Do que eu gosto? Do que eu gosto de usar? Não é o que os outros, não é o que você ouviu que é legal. Não, o que você gosta, sabe? Eu, por exemplo, eu tô nessa transformação. Eu tô nesse rebranding aí, de eu me entender o que eu gosto. Então, assim, mudei de cabelo, cortei o cabelo Uh! agora, gostei. Fazia tempo, né? Eu usava um cabelão grandão, gostei. E roupa, né? Tô mudando o meu estilo, como eu quero que as pessoas me enxerguem e como eu sou de fato, o que eu quero. E não como as pessoas vão falar. Sabe, o que as pessoas vão falar de você? Esquece o que as pessoas vão falar, você tem que se sentir bem, você tem que se enxergar bem, né. Então, eu tô nesse processo do entender minha identidade, de me apropriar disso, mas a parte das pessoas me invalidarem, isso acabou. E eu decidi que isso ia acabar. Então, assim, hoje ninguém mais me invalida, porque eu sei quem eu sou, eu tenho a minha identidade, então eu me apropriei de mim mesma. Uhum. E todas nós precisamos nos apropriar de nós mesmas. Eh, não importa se tem filho, se é casada, se você precisa ser você, e entender e gostar de você mesma. Uhum. É sobre isso. Você está entendendo a mentalidade de uma mulher extraordinária? Não significa você colocar uma capa e uma blusa com S no peito, não é sobre isso. Não é sobre você buscar uma perfeição inatingível, também não é sobre isso. Mas é sobre você se amar.
É sobre você conseguir se olhar no espelho e se enxergar de verdade. Quando a Má fala: "Eu não conseguia me olhar no espelho", eu recebo inúmeras mulheres no consultório dizendo isso. E o que que isso quer dizer? O espelho ele serve para sobrevivência. Então você vai lá, faz a sua higiene pessoal, você se penteia, você se arruma para sair, só que assim, você não se enxerga. Você está olhando para o espelho, mas você não se enxerga. Você faz uma maquiagem lindíssima, mas você não está se enxergando. E isso é muito sério, porque isso é uma pessoa totalmente desconectada da sua identidade, desconectada dela mesma. Por quê? Porque se conectar com você dói, porque você acredita que não, você não pode ser você, porque ser você é ser rejeitada, ser você é não ser aceita, é ser excluída. Ei, e muitas vezes você pode estar passando por um momento também muito desafiador, por quê? Porque às vezes pessoas ficam perto de você e saem machucadas. A sua dor, ela pode estar tão grande, tão profunda, que para se defender a única coisa que você sabe fazer é atacar. Você está tão ferida, que a única coisa que você sabe fazer é se defender, mas não existe defesa sem ataque. Então, sem perceber, você pode estar ferindo pessoas que estão ao seu redor. E aí você pode ouvir: "Nossa, mas pelo amor de Deus, ficar com essa pessoa é muito chata. Ficar com essa pessoa não dá, não dá, não dá". Mas eu compreendo você. Muitas vezes você está nesse lugar, porque você não aguenta mais ser ferida. Só que você tomou uma decisão de não deixar ninguém mais te ferir. Só que você não levou isso para elaboração como a Marcele fez. Você se fechou num casulo não, desculpe. Você se colocou dentro de uma armadura de ferro e você está tirando para tudo quanto é lado. Isso não é elaboração, isso é defesa, é uma fuga. Só que você não precisa continuar vivendo dessa forma. Você pode muito bem, mulher extraordinária, amar e ser amada, aprender a reconhecer, aprender a enxergar os seus valores. Você não é perfeita e nunca será, mas eu tenho certeza que você pode ser uma mulher excelente, porque você é uma mulher extraordinária. As dores da sua vida podem ter te afastado do do amor próprio e até mesmo do amor de Deus sobre você, porque você acredita que ninguém te ama, ninguém te quer, mas isso não é uma verdade. E eu vou repetir aqui, e eu falo isso do fundo do meu coração. Você é uma mulher extraordinária. A grande questão é que você precisa se conectar com isso e parar de acreditar nas mentiras que você ouve, de que você não é amada, de que não dá para ficar perto de você, de que você não é aceita. Ei, eu quero convidar você a você procurar e enxergar a mulher incrível que está aí dentro de você. Quando eu estou falando da Marcele, que é um exemplo de superação, é literalmente porque ela não fugiu da elaboração. Não foi fácil, né, Má? Hoje é gostoso falar, Sim, mas e viver? é difícil. Viver é difícil. E não é um processo rápido, né? É um processo longo, mas que vale muito a pena. Vale muito a pena você começar a se enxergar, a se valorizar. E é nítido para as outras pessoas. As outras pessoas vão ver essa sua mudança, essa sua evolução. E vale a pena. Comece esse processo que vale muito a pena. Você se enxergar como uma mulher extraordinária que você é. Ah, mas isso aqui não tá bom em mim, isso daqui também não tá bom em mim, isso daqui não tá bom em mim. Às vezes a gente entra num ciclo de reclamação que nos tira da ação. Eu quero te convidar a reclamar menos e agir mais. Às vezes você tem medo de agir porque você tem medo de falhar. Você decide mudar, mas você não sai do lugar. E aí vira uma frustração, porque você decidiu e não fez. Aí você faz o quê? Se frustra. Ei, a indecisão, ela faz você permanecer num lugar que vai na contramão do progresso.
Você quer progredir, você quer realizar, você quer resultados, mas você não sai da indecisão. Decidiu, faça. Se você não agir, ninguém fará por você. Eu vou te falar uma frase aqui, que ela, assim, é uma frase tão simples, tão simples, tão simples, mas é um baita segredo do sucesso. Ai, meu Deus, eu quero saber. Fala essa frase aí pra nós. Conta pra gente. Mas assim, ela é tão óbvia, Marcele, tão óbvia, mas o óbvio precisa ser dito. Precisa. Cara, né? o que mais precisa ser dito é o óbvio. Porque a Exatamente. gente não entende o óbvio. Duas coisas que eu vou colocar aqui. A primeira, se você não fizer, não será feito. Simples assim. Você tá Maravilhoso. olhando, não é verdade? Se você não fizer, não será feito. É isso, você tem que fazer. Não tem outra. É isso. Ponto. Aí você fica culpando ciclano, beltrano. Poxa vida, mas eu não consigo. Tá. Mas se você não fizer, não será feito. Simples assim. Simples assim. Você reclama da pia que tá cheia de louça. Se você não levantar e for fazer alguma coisa, a pia não vai sozinha, a louça não vai se lavar sozinha. Ou você vai lavar, ou você põe na lava-louça, mas tem que ter uma ação para a pia ficar limpa. Não tem como. E a segunda coisa que eu quero compartilhar aqui, que é o outro óbvio que precisa ser dito, é o seguinte: se você pode fazer, você deve fazer. Ou seja, se você pode, você deve. O que isso quer dizer? Eu sei que a Marcele está com sede e eu estou vendo que o copo dela está se esvaziando. Se eu posso ir buscar água para a Marcele, na verdade, eu devo buscar. Se eu posso te oferecer uma ajuda porque eu sei que aquilo vai te fazer bem, então eu devo te fazer essa ajuda. Porque a palavra de Deus diz: aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Perfeito. Então, se você pode, você deve. E depois que eu falei isso num evento, eu ouvi testemunhos assim que transformaram vidas de pessoas a partir dessa frase. Não foi nem da primeira, foi da segunda. Se você pode, você deve. E detalhe, Má, teve um testemunho que eu não quero esquecer. Eu quero levar ele para minha vida. Um marido estava no evento lá junto com a esposa, tal. Era para um trabalho de mulheres. E ele falou assim: Dani, isso mudou minha vida. Por quê? Porque agora na minha casa, eu não consigo mais passar por cima de uma colher que está no chão. Eu olho aquela colher no chão e eu penso: peraí, se eu posso pegar, eu devo pegar. Quando eu chego em casa e minha mulher está fazendo 300 mil coisas e eu vejo que tem roupa no varal, eu olho a roupa e falo: se eu posso pegar, eu devo pegar. Então ele começou a falar que ele não consegue mais não fazer. E aquilo está transformando a vida dele. Ele precisa ligar para um cliente para fechar um negócio. Ele falou: se eu posso ligar, eu devo ligar. Nossa, isso funciona para procrastinação, né? Total! Muito bom isso. Porque isso é um gatilho para o cérebro. Se eu posso, eu devo. Gostei, vou aderir. Vou aderir a partir de hoje e conto para vocês o resultado. E ainda tem a palavra de Deus. Se você pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Nossa, muito bom. Ah, Dani, mas que pecado é esse? O pecado da omissão. Boa. Eu sei que eu posso te ajudar, eu sei que você está precisando e não faço, eu estou me omitindo. E a vida é troca, né, Má? Sim. A vida é troca. Perfeito. Caramba, aprendemos hoje, hein? Uou! Nossa, essa última aqui foi para mim. Essa última foi para mim. Foi uma confirmação, na verdade. Quando a gente está conectado com Deus, a gente vai entendendo as confirmações, os insights, os recados ali. Eu entendi aqui para mim. Então você está dizendo que ouviu a voz de Deus. Ouvi a voz de Deus. Uhul! Ouvi a voz de Deus. E você também, mulher. Se você está aqui, se você pode se transformar, você deve isso a você. Se você pode se amar, você deve isso a você. Se você pode se cuidar, você deve isso a você. Então que o episódio de hoje, ele possa literalmente ser assim, ó, uma chave
que te leve a viver a mentalidade de uma mulher extraordinária. Yes! Acabamos esse episódio maravilhoso. Uh! Top demais. Um beijo e até a próxima.